Olá, irmão querido, irmã abençoada, aqui estamos nós de volta para dar continuidade ao nosso importante estudo, 8 hábitos para o cristão ser sempre avivado. Então vamos ver agora o 6º hábito. Mas primeiramente vamos pedir a Deus que seja Ele a nos orientar. Pai querido, Pai de amor, 1000 graças te rendemos, porque o Senhor tem sido conosco, o seu povo, tem abençoado o seu povo, nos conduzido através da tua palavra e do teu Santo Espírito e de todas aquelas pessoas que o Senhor coloca à frente do seu povo como seus representantes. Pai querido, Pai de amor, vem agora e fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, o teu conselho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, querido. O 6º hábito que nós devemos cultivar para sermos sempre avivados é congregar com os seguidores de Jesus tanto quanto possível. Congregar com os seguidores de Jesus tanto quanto possível. Eu vou ler para você um texto que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se vivermos à vontade no pecado, de vontade própria no pecado, aqui não está falando daquele pecado que você não queria cometer, mas que cometeu por fraqueza, não. Aqui está falando de viver deliberadamente, de viver à vontade no pecado, depois de ter recebido o conhecimento, o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. O sangue de Jesus já não resolve mais esse problema. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A pessoa imediatamente se torna adversária de Deus. A palavra Satanás significa adversário. Então Deus olha para aquela pessoa como olha para Satanás. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Veja o alerta. De quanto mais severo castigo será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, pisou no Senhor Jesus Cristo, profanou o sangue da aliança, não teve a devida consideração, respeito pelo sangue de Jesus e profanou o sangue e ultrajou o Espírito da graça. Cometeu ultraje, ofensas contra o Espírito da graça, o Espírito Santo. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o Senhor julgará o seu povo. Estas palavras não são para os de fora do povo de Deus, mas é para o povo de Deus. O Senhor julgará o seu povo. Ele diz que aquele que voltar, e para quem é esta palavra? Para aquele que volta a viver deliberadamente em pecado. Agora, o interessante notar é que o pecado que foi dado como exemplo está no versículo 25. Nós lemos do versículo 26 ao 31. E você vê que o versículo 26 começa com a palavra porque, se vivermos deliberadamente em pecado, esse porque
está ligando com o versículo 25. E veja qual é o exemplo do versículo 25 daquele que então vive deliberadamente em pecado. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é o pecado que ele colocou como exemplo? Deixar de se congregar. Deixar de ir ao templo para, junto com os irmãos, celebrar o nome do Senhor. Deixar de participar dos grupos de discípulos, das células. Quando nós deliberadamente deixamos isso, e quantos crentes fazem isso? Há alguns que só vão no domingo da ceia do Senhor, que vão ao templo. Uma pessoa dessa está sem presença de Deus. A gente vê os chamados desigrejados na internet. Aí você percebe a ausência do Espírito Santo neles. Eles chamam palavrões à vontade e se dizem cristãos. Palavras torpes. Quem tem o Espírito de Deus não usa palavra torpe. Não fala assim. Então você vê cada ponto de vista esdrúxulo, alguns mesmos estúpidos, justamente porque estão sem a presença do Espírito Santo, porque deixaram deliberadamente de congregar. Se aborreceram com algum irmão, ou se aborreceram até com as autoridades da igreja, podem ter sofrido até uma injustiça, mas o que nós devemos pensar é que nós estamos ali naquele lugar, naquela igreja, naquela comunidade de cristãos, porque Deus nos estabeleceu ali. E só Ele pode nos tirar. Se Ele é Senhor da minha vida, eu não faço o que eu quero. Eu faço a vontade dEle. E se eu fui injustiçado, o meu Senhor ajustará as contas com quem me injustiçou. Mas não abandonar a igreja. Então, este foi o pecado que levou a tão grave advertência, embora essa advertência seja contra todo pecado voluntário. Os seguidores de Jesus, eles se congregam na igreja local. Quem despreza a igreja local, que é o corpo de Cristo, Cristo se expressa numa localidade através do seu corpo, a igreja. Quando, então, alguém despreza, a congregação despreza, ele está desprezando o sangue da aliança e está embaixo de terrível maldição. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é preciso muito cuidado com esse grupo que vive por aí na internet pregando contra as igrejas organizadas. Se você olha na Bíblia, Deus deixou igrejas organizadas e disse mais o Senhor, no final do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que tudo deve ser feito com decência e ordem e organização. É parte que incumbe aos homens. Então, falar mal da igreja organizada é falar mal do Senhor. Então, são instrumentos de Satanás os que fazem isso. E atacam homens de Deus, que Deus tem usado poderosamente para salvar vidas, para operar milagres e abençoar pessoas. Atacam este homem de Deus que foi levantado pelo Senhor para defender o seu povo aqui no Brasil contra essas pessoas que trazem essas ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, ideologia de gênero, e por aí vai. Silas Malafaia, como esse homem é atacado, e muitas vezes mesmo por crentes. Pessoa como
o apóstolo Santiago, Valdemiro Santiago, que tem sido usado por Deus com milagres e é acusado por muita gente de que ele está mentindo. Ele mostra documentos e a coisa que se vê é só ir lá onde ele está. Você vai ver os milagres acontecerem, Deus o usando poderosamente. Pessoas que não temem a Deus em acusá-los. Então isso se está vendo com grande frequência no Brasil. A mesma coisa contra R.R. Soares. Eles cometeram um erro assim. Qual é o crente que não erra? Me aponte um que não comete um erro. Então, vamos ver onde é que nós devemos também congregar. Onde devemos congregar? Você pode congregar em 2 ou mais igrejas. Porque parece-me que há pessoas que fazem assim. Veja o que diz o Salmo 92, versículos 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então os justos são plantados na casa do Senhor. Quem é plantado, ali não pode estar sendo. Uma árvore plantada, ela não pode estar sendo desplantada daqui para acolá. Se você faz isso uma vez, por alguma grande necessidade, ainda assim aquela árvore corre o risco de morrer. Passa por momentos sérios aquela árvore, por perigos de morrer, mas muitas vezes consegue sobreviver. Então, com o crente se dá o mesmo. Deus te salvou numa igreja, permaneça ali. A única coisa que pode te tirar daquela igreja é se você não está sendo alimentado adequadamente. Porque a ovelha precisa de capim verde. Não vai se alimentar de capim seco. Mas, se você está sendo alimentado com a palavra de Deus, então sirva a Deus, disponha-se a servir a Deus ali, naquele lugar. Então, em tipologia, a nação de Israel, ela representa todos os cristãos espalhados pelo mundo. As 12 tribos de Israel representam as denominações evangélicas. E as cidades de Israel representam as igrejas locais. Então, veja que a igreja, hoje muitos condenam o número de denominações, mas acontece que você verifica que Israel também tinha as suas tribos. Assim temos as nossas tribos hoje, que são as denominações. E as igrejas locais são símbolos das cidades de Israel. Cada tribo tinha sua própria liderança. Cada tribo tinha sua própria organização administrativa. Cada tribo tinha seus métodos e modos peculiares. Cada tribo. Então, por isso, a mesma coisa sucede na igreja. Agora, há aquele crente giramundo, que vive de um lado para outro, correndo atrás de bênçãos. Irmão, a bênção está dentro de ti, não fora de ti. O que você precisa, se você é crente, é acionar o Espírito Santo por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra e por meio de orar. E então você será abençoado, e não correndo de um lado e para outro. Esse crente giramundo, ele causa muitos males. Primeiro mal, ele promove confusão na outra igreja onde ele chega, e também na igreja dele de origem, e ele mesmo acaba confuso.
Lá na minha igreja não faziam assim. Lá na minha igreja era diferente. Ou então, lá naquela igreja que eu fui, não é assim, é diferente. E aí promovem confusão e acabam confusos. O segundo mal causado pelo crente giramundo é que ele acaba desenvolvendo pontos de vista sem a direção de Deus, porque não se submete à autoridade que Deus colocou sobre ele. Expondo seus pontos de vista, eles podem seduzir novos convertidos ou crentes tendentes à rebeldia. Então eles adquirem pontos de vista que não têm base bíblica, é que na base do achismo deles, e então saem espalhando o que eles acham e vão encontrar certamente dentro das igrejas grupos de pessoas rebeldes que vão se aliar a ele. E lá está o giramundo promovendo divisão. Um terceiro mal é que os giramundos são portadores de maldições. Quando a pessoa não se submete à autoridade que Deus colocou sobre ela, ela está sem a cobertura espiritual, e dessa maneira, sem cobertura espiritual, aquela pessoa está embaixo de ataque do maligno e está embaixo de maldições. Agora vamos ver o valor que Deus dá aos templos, já que muitos desses aí condenam. Olha o Salmo 84, no versículo 10. Os filhos de Corá diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Os templos daquela época eles eram compostos de átrio, santo lugar e santo dos santos. Então, não é? O autor sagrado está falando do templo daquela época. E ele está dizendo que um dia nos teus atos vale mais que 1000. E hoje, para nós, é dentro mesmo dos nossos templos. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O Senhor Jesus chamou para o templo de casa de Deus, casa de oração. Ele disse: a minha casa, a casa dele, para o templo. Nós sabemos que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o crente é o templo do Espírito Santo. Mas lá onde os crentes se reúnem é também um lugar especial de visitação de Deus. Imagine você se aquele homem da mão ressequida não estivesse no templo quando Jesus esteve lá. E ali ele curou aquele homem. Se ele não estivesse lá, não seria curado. Veja o Salmo 122, no versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi disse isso. E Davi chamou para o templo de casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Veja ainda Mateus. Vamos então agora para o Novo Testamento, que muita gente tem a tendência de falar: mas isso é Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então veja, não podemos desprezar o templo onde o povo de Deus se reúne para adorar,
para ouvir a palavra de Deus, para receber milagres. Podemos receber na nossa casa, podemos receber na rua, em qualquer lugar, mas aquele é um lugar especial, porque ali nós vamos prestar a nossa adoração coletiva. Nós vamos ver agora motivos do valor do templo. Por que precisamos valorizar o templo? Primeiro, porque no templo Deus recebe a adoração corporativa do seu povo. Veja Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa comunhão não era simplesmente a comunhão de espírito, é claro, a comunhão de espírito, comunhão na palavra, mas era também estar juntos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles se juntavam no templo. Um segundo motivo, veja ainda o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso é Novo Testamento, querido, isso não é Velho Testamento. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a primeira razão para termos consideração pelo templo, do valor do templo, é que Deus recebe no templo a adoração corporativa do seu povo. Segunda razão, porque no templo os mestres levantados pelo Senhor podem ensinar um número maior de salvos. Efésios capítulo 4, versículo 11, veja aqui que Deus levanta pessoas especiais para instruir seu povo. Efésios 4, 11 diz: e Ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus concedeu. Essas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são pessoas especiais de Deus que Deus preparou e Ele agora concede à sua igreja, ao povo de Deus, as pessoas da igreja. Concede ao povo de Deus na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então estão ali no templo, aperfeiçoando o povo. Agora imagina se as pessoas deixam de congregar. Saem, vão para o YouTube, falar um monte de bobagem. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então veja a importância desses 5 grupos de pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles instruem o povo de Deus para crescerem até a estatura do varão perfeito e para que o povo de Deus não sejam como meninos na fé, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E aí o que nós temos visto é um monte de criança em Cristo, sai da igreja, isso aqui é uma igreja organizada, não serve.
vou para uma desorganizada. E vai para um outro local. Aí vai para os Netzarim. Sai do Netzarim, agora já vai para o judaísmo mesmo. E assim ficam rodando por todo vento de doutrina. Então, a segunda razão é que no templo, os mestres levantados pelo Senhor podem ensinar a um número maior de salvos. Terceiro motivo, porque devemos valorizar o templo. Porque o templo é um lugar especial de receber bênção de Deus. Como eu disse, você pode receber as bênçãos em qualquer lugar, mas o templo ali, devido a Jesus estar, o corpo de Cristo está reunido, isso gera um poder maior e, como consequência, geram também mais bênçãos. Então, o templo é um lugar especial para receber bênção de Deus. Quatro. Porque no templo nós recebemos poder. Em Atos dos Apóstolos, conforme nós vimos ainda há pouco, no capítulo 2, no versículo 1, Atos dos Apóstolos, você verifica, meu irmão, estas palavras. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que aconteceu? Desceu ali o poder do Espírito Santo. E se eles estivessem espalhados, um para cá, outro para ali, outro para lá, teria descido sobre eles? Ali no templo estavam cerca de 120, mas já havia mais de 500 pessoas salvas, porque Jesus se apresentou a mais de 500. E a cada um destes que ele se apresentou depois de ressuscitado, recebeu Jesus. Inclusive, os irmãos dele. Então, você verifica a importância do templo. No templo a gente recebe poder. 5. Quinta razão para valorizarmos o templo. Porque no templo a oração ganha poder especial. Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Em verdade vos digo, é o Senhor Jesus que está falando, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. No templo, as pessoas estão reunidas no nome do Senhor Jesus, e ali, então, o Senhor Jesus está. No templo, a oração, então, ela ganha um poder especial. Veja, no livro do Deuteronômio, no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, no versículo 30. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha não lhes vendera? Veja a importância de estar unido. Mas você não pode ser unido com alguém se você não se reúne com ele. Então, como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 2.000? Não, o texto sagrado fala em 10.000. Por quê? Porque quando nós estamos unidos, o poder se multiplica. É o cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. Sexta razão, porque no templo nós encontramos uma boa convivência social que nos edifica. O ser humano é um ser gregário. O ser humano, ele quer estar junto. Então, quando alguém se separa e vai viver longe da sociedade, sozinho, isolado, isso, você verifica que todos olham para aquela pessoa como uma pessoa estranha. Por que ele é estranho? Porque o ser humano é gregário.
ele quer estar em comunidade, em comunhão. E que melhor lugar do que convivência social com os próprios irmãos de fé? Não existe melhor convivência social do que com a família de Deus. 7º item, para nós valorizarmos o templo. Porque o maligno odeia o templo. Porque o templo é lugar especial de edificação. No templo somos edificados com a palavra de Deus e o maligno odeia. O maligno odeia tudo que concorre para o bem dos salvos. Então, aqui temos esta orientação da parte de Deus. Cuidado com as pessoas que são instrumentos do maligno, que querem tirar você do templo e das igrejas organizadas. Eles querem que você vá para as igrejas, entre aspas, desorganizadas. Porque o diabo é o pai da anarquia, o pai da confusão. Onde não há organização, quem é o pai da desordem? É Satanás. Então Satanás impera ali. Que Deus tenha falado, realmente o Espírito Santo tenha falado à sua mente, ao seu espírito, ao seu coração, que você tenha entendido esta lição extremamente importante para que você possa atender a isso e cultivar este hábito de congregar com os seguidores de Jesus tanto quanto possível. Irmão, que o Senhor te guarde, o Espírito Santo oriente tua mente, teu coração, para que você realmente faça a vontade de Deus e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.